Olá, meus grandes amigos que prestigiam o FaunaCast, acompanham o trabalho que a gente vem fazendo. Hoje a gente está aqui com uma pessoa mais do que especial. Conheço o cidadão faz 8 anos. Se tornou, além de um companheiro de trabalho, um grande amigo, porque eu gosto muito desse cara. Nós estamos hoje aqui com o policial rodoviário federal, Paulo Henrique Demarque, que é um grande amigo, como eu já disse para todos vocês, e que a gente se conhece há 8 anos por intermédio do inspetor Tourinho, que na época era superintendente da Polícia Rodoviária Federal na Bahia e que foi praticamente o pioneiro dentro da PRF, realizando trabalhos de repressão ao tráfico de animais silvestres no Brasil. O Demarque, sem nenhuma sombra de dúvida, já se destaca demais, né, na atuação, a repressão a esse tipo de crimes, ele e as equipes que trabalham com ele. E, inclusive, já tem um legado aqui. Se você quiser partir, pode partir, não tem problema, não. Fica aí, não vai embora, não. Vai, Demarco, se apresenta, fala de você. Então, Marcelo, é o que você disse mesmo, né? Meu nome é Paulo Demarque, entrei na PRF em 2005 e no início eu não tinha nada da questão de meio ambiente, de combate a tráfico de animais silvestres, não tinha nada, né? Tenho formação técnica em eletrônica, administração, depois fui para a área de direito, mas a PRF tinha tudo a ser feito, né? E Uhum. quem era interessado tinha uma avenida livre para frente para ser trabalhada, porque ainda era uma polícia de trânsito, mexia com criminalidade, mas normalmente aquela coisa mais perceptível, né, que o policial acaba trombando numa fiscalização. E ambientalmente já era uma polícia grande, mas era meio que tudo no peito. Nem a disciplina de fiscalização de crimes ambientais existia dentro da PRF, da nossa grade. Era limitado à legislação ambiental, que era uma coisa totalmente fora da fiscalização, que é o que o policial faz e sabe fazer. Então eu acabei entrando na área de crimes ambientais porque existia uma avenida aberta e quase ninguém ocupando. E daí para frente foi história. Eu lembro, quando eu conheci o Demarque, eu tinha ido até... Ele tinha me ligado, né? E eu fui até a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal aqui em São Paulo. Na verdade, ali é São Paulo, né? É São Paulo, Era São São Paulo. Paulo, que é quase divisa com Guarulhos. E eu fui até lá, aí ele veio me atender, todo de social. Falei, ué. Falei, nossa, o cara deve ser chefe aí. Manda em todo mundo. Aí ele me atendeu, a gente conversou. E no meio da conversa, coincidentemente, era período reprodutivo de psitacídeos de papagaios, maritacas, araras no Cerrado e, consequentemente, o tráfico acaba chegando aqui em São Paulo dessas espécies, dessa família de psitacídeos. Né? Aí eu falei para ela, estou conversando com um cara assim, tal, de Guarulhos. Ele, vamos pegar, vamos pegar. Eu falei, vamos pegar. Então, fomos. Infelizmente, naquela oportunidade, a gente conseguiu armar uma coisa bem legal, ficou um trabalho show de bola, daria até para ter inserido, né, no documentário na época. Não sei por que a gente não inseriu, né, Fábio? Não lembro. É, ficou um trabalho bem legal, mas a gente acabou pegando com o cara, tinha acho que 2 ou 3 filhotes de papagaio só no porta-malas, na entrega, e acabou indo até a casa dele. Depois descobriu-se que ele tinha um mandado de prisão de Alagoas, né? E depois ele acabou sendo preso. Pelo menos isso, acabou sendo preso em função disso. E foi um trabalho fantástico. O que a gente nota, o que eu tenho notado em todos esses anos dentro da Polícia Rodoviária Federal com relação a crimes contra animais silvestres? É a permeabilidade ao conhecimento, né? A vontade de aprender dos cursos que eu já dei, você nota, você fala, as pessoas perguntam, não tem ninguém, dificilmente se encontra alguém com o nariz em pé, né? Que não quer aprender, que fala não é isso, tal. Então, isso é uma coisa fantástica que a gente tem encontrado dentro da Polícia Rodoviária Federal. Me fala, Demarque, quando que você começou a fazer operações, assim, antes daquele encontro, eu não lembro se foi antes ou não, com relação à repressão ao tráfico de animais silvestres no Brasil? Então, Marcelo,
e um colega parou, né, fiscalizando um caminhão de madeira, e ele não conhecia esse documento e veio pedir para mim: você acabou de sair do curso de formação, como que fiscaliza isso? E eu também não sabia, porque no curso de formação era outro documento. Aham. E eu fui pesquisar no próprio documento, liguei para o IBAMA, dei uma pesquisada na internet, fizemos a fiscalização e veio que era uma fraude. E daí o IBAMA nunca tinha pego uma fraude, porque o documento tinha acabado de ser lançado, o sistema. E daí o pessoal acreditou que eu era um especialista nisso. Não, ele já fez uma apreensão, liga para o Demarque Madeira, ele conhece, e eu não conhecia nada, mas na polícia, naquele momento, ninguém conhecia nada mais ainda. É. E daí eu comecei fiscalizando madeira no primeiro momento. Daí uma colega, a Isabel, que eu acho que ela começou dentro da PRF a questão de disciplina ambiental, ela é conhecida no Brasil inteiro, na PRF, está morando lá em João Pessoa. Ela me chamou e a gente começando a fiscalizar madeira, depois descobrimos que tinha também a questão de animais, e uma coisa foi levando para outra, né? Hoje a PRF é referência em emissões veiculares, produto perigoso, vários outros crimes focados no meio ambiente. O Arla 32. Arla 32, que os caminhões estão fraudando, né? Uhum. Mas foi meio que natural. Tinha esse vácuo a ser preenchido, e é o que você falou. Na PRF é legal, eu sou instrutor de fiscalização ambiental dentro da PRF, o policial ele é muito interessado, né? Ele é humilde, eu não sei, quero saber como é que faz, me aprende, e é um órgão que ele praticamente vai andando sozinho, ele tem uma vida, né? Porque o policial corre atrás, olha, e eu aprendi com os colegas, com as ocorrências que os colegas tinham dúvida, eu também tinha dúvida, e a gente pegando muito amizade com colegas do IBAMA, colegas da PM Ambiental e com ONGs. E foi do jeito que a gente se conheceu. É. Você sabe que é um grande professor para a PRF e foi um grande professor para mim também, porque Eu não. a gente não sabia nada de tratar de animais, de primeiro atendimento, a época de tráfico de psitacídeos, a época de tráfico de outros animais. Você não tem ideia o quanto você agregou para a PRF de conhecimento, e você já deu vários cursos para nós, sabe que o conhecimento na PRF ele explode, né? Ele contamina mesmo. Sim. A gente nota dentro Eu participo de 2 grupos da Polícia Rodoviária Federal, inclusive criado por um colega teu, Eudes, do Tocantins, e a gente nota que vira e mexe, às vezes chama domingo à noite, sábado, e é o que a gente sempre fala, a gente está disponível 24 horas. Teve algum problema, liga, chama no WhatsApp, alguma coisa a gente vai ajudar. Igual agora recentemente no Paraná, eu não lembro o nome dele, lá próximo a Campo Mourão, mas não foi Campo... Não, foi como Maringá, mas na verdade foi em Campo Mourão, dos 166 filhotes de papagaio. E é uma coisa que em primeiro momento deu certo. E agora a gente está até com... Estamos gravando, eu não sei se pode falar o nome ou não, mas a gente está gravando, depois eu devia ter perguntado para ela se podia ou não, mas a gente está gravando uma coisa que vai ser um ótimo instrumento para vocês no que diz respeito a primeiro socorro aos animais silvestres. Você lembra quando foi a tua primeira apreensão de fauna? Lembro. Foi na Dutra, ali em Roseira. Ali perto da Basílica de Aparecida. E foi num ônibus. Foi um monte de animais, né, aves, e naquelas caixas de contenção que a gente apelida dentro da PRF de Carandiru, né? Porque são vários presos, mortos dentro, aquele desastre, e sem experiência alguma. Provavelmente, pela falta de conhecimento, nós fomos indiretamente responsáveis pela morte de vários outros, porque era uma demora para o atendimento, manteve os animais num ambiente totalmente errado, quente, não soube trabalhar. Hoje, com o conhecimento que a gente tem, experiência e tal, seria uma outra fiscalização. Mas a minha primeira fiscalização, a minha primeira apreensão foi marcada pelo total despreparo. A gente deve ter enquadrado o criminoso no crime errado, deve ter liberado o veículo, não identificou
todas aquele rol de informações que você consegue captar do veículo, da pessoa. Deve ter feito apenas um BO de transporte de animal, não sei nem se lembramos de colocar maus tratos, os agravantes, eu lembro que foi um final de semana de noite, a gente não deve ter registrado, mas assim, hoje a PRF faz um trabalho muito mais profissional, né? A gente consegue, tem todas as informações, consegue pelo WhatsApp apoio de colegas, de profissionais com uma condição maior, mas a minha primeira ocorrência, o que ficou na minha cabeça foi, eu preciso conhecer mais, porque eu não sabia que tinha erros, mas era perceptível que estava faltando algo ali, né? O Estado tinha a obrigação de fazer um atendimento muito melhor, de ter muito mais informações, e algo que você deve ter conversado aqui no FaunaCast, entrevistado várias pessoas formadas na área de direito, ainda com conhecimento jurídico, mas vai ter, né? Que eu acredito que todos falam a mesma coisa, né? A legislação é um problema grande, né, Marcelo? E você vê que é um problema quando você aprende a mesma pessoa pelo mesmo crime pela 10ª, pela 20ª vez, ou seja, a legislação não está tendo o resultado que ela deveria, de reduzir a criminalidade, da pessoa não ser reincidente. E na questão ambiental, é triste, mas você pega o mesmo criminoso pela 20ª. Os maiores traficantes de fauna no Brasil, a PRF já prendeu todos e várias vezes. Então, assim, prender a gente consegue, mas pela questão de legislação, que talvez o Brasil deveria trabalhar melhor ela ali, para tentar fazer essas pessoas não serem reincidentes durante 20, 30, 40 anos, né? Aí a gente tem um problema grave que não está dando a solução necessária, né? Então, você foi, eu não sei se você lembra, claro que lembra, né? Eu sempre fui uma pessoa que bati na tecla de que traficante não deixa morrer bicho, e não deixa mesmo. Sim. Efetivamente não deixa. Morei em bairro da periferia durante 33 anos na minha vida, tive em contato com o tráfico e ainda tenho até hoje, infiltrado às vezes em gente que faz esse tipo de crime, não só eu. E a gente sabe que não morre, a gente sabe que bicho sai de lá e bicho chega aqui, bicho sai do centro-oeste brasileiro, do nordeste, chega aqui, sai do Rio Grande do Sul, chega aqui, sai do Paraná, chega aqui. Qual a taxa de óbito? Mínima, né? Quando chega, que vai até o consumidor final. E por que morre? Por que há as divulgações de que para cada 10 animais silvestres retirados da natureza, apenas um chegaria vivo ao seu destino final? Duas coisas. Uma é desconhecimento, três. A outra é marketing ambiental daquelas pessoas que não conhecem a problemática como ela realmente é. E a questão do que você acabou de citar, de que você se vê diante de uma situação daquela e o que fazer, né? Vou dar um exemplo bem interessante aqui, você se lembra de quando a gente foi para Resende, lá no Rio de Janeiro, socorrer aquelas que vocês aprenderam no pedágio ali da divisa Rio-São Paulo, que acho que o pedágio pertence a Rio, já é Rio. Vocês aprenderam dentro de um Fiat, um Siena vermelho, 68 filhotes de papagaio, né, sendo 67 Amazona estiva e 1 Amazona amazônica, e 10 araras vermelhas, que é Ara Chloropterus, né. Quando a gente foi, na verdade aconteceu a apreensão, acho que no início da noite. Aí uma promotora de justiça entrou em contato comigo por causa desse caso. Eu não lembro dela agora, se ela um dia fosse assistir, me desculpe, mas vou acabar lembrando. E ela entrou em contato comigo, eu entrei em contato com uma ONG de proteção animal que cuidava de cachorro e gato lá, que acabou recebendo os bichos. Olha a situação. Conseguiram receber os bichos e eu fui orientando o veterinário de como tratar para esses bichos não ficarem sem comer. Por quê? Filhotes de papagaio, arara, periquito, maritaca. Acabou a comida, o reservatório de comida que tem no papo, depois de um certo tempo começa a queimar massa muscular, porque não tem gordura. Depois que queima um determinado número, aí não tem mais jeito, não tem volta, é óbito, né?
E daí são N óbitos que acontecem. A gente está falando do quê? Para esse processo acontecer, 4, 5 horas, né? Então a gente interviu daqui, depois a gente foi para lá, a gente começou a tratar e até o dia que esses bichos foram destinados pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, não lembro por quê. Ah, sim, porque os bichos foram para a Associação Mata Ciliar em Jundiaí. Até o dia que esses bichos foram destinados para lá, né, a nossa taxa de óbito tinha sido um filhote de papagaio e um filhote de arara, e nada mais. Né? Então, essa é uma coisa que ilustra bem a questão dos primeiros socorros, né? Do quão eles são importantes. Né? E eu entendo que esse processo dentro da Polícia Rodoviária Federal vai ser de extrema importância. Eu queria falar para você, que você falasse para o pessoal, em situações de apreensão de animais silvestres, principalmente quando você está afastado das grandes capitais, né, lugares muito distantes mesmo, como é que se sente o PRF naquele momento? A sensação é de impotência, né? Você citou agora a questão dessa apreensão que a gente foi junto lá para Itatiaia, Resende, e assim, olha, é uma região rica, bem estruturada, fica bem no meio de São Paulo e Rio de Janeiro. Estados ricos. Estados ricos. A poucos quilômetros de lá tinham setas do Ibama, depois aqui em Lorena tinha também ou seja, tinha... Que perrengue que a gente passou, né? E nenhum dos dois recebeu. Nenhum dos dois receberam. Imagina quando a gente faz essas apreensões no norte de Minas, sul do Maranhão, interior da Bahia, que ou o PRF se vira do avesso, com auxílio aí de algumas ONGs, com a boa vontade de colegas ali para fazer aquele algo a mais, ou a ocorrência acaba em zero, né? Acaba com tudo morto, tudo sem nada salvo. Porque é um desespero, né? Aqueles papagaios, eles ficam pedindo comida, as araras as mesmas coisas, os passeriformes eles ficam se debatendo até a morte ali. Quando você apreende, não tem caixas de contenção adequada, né? O animal ele vai morrer ali dentro se não tiver uma destinação rápida. E o processo judicial da questão, né? Para onde vai ser encaminhado, a questão de fazer uma análise, é muito demorado, né? O Brasil é ineficiente. A nossa burocracia, ela não é ágil, né? Ela é muito trabalhosa e, às vezes, um trabalho demorado que não tem um benefício para isso. Se ainda é demorado e você vê, não, mas está sendo feito de uma forma adequada, pode ser até pensado, né? Mas não é demorado, ineficiente, não anda, é cartorial demais para nada. E a sensação do policial ali, que ele continua sendo policial, ele continua sendo responsável pela rodovia, ele continua com a necessidade de fiscalização dele e com uma situação que ele entra em pânico, tira dinheiro do bolso, pede ajuda para empresários ali da região, veterinários, pede, e graças a Deus hoje com a rede social, grupos de WhatsApp, está menos mal, mas ainda continua complicado. Ainda continua. Você sabe que duas pessoas para cuidar, a PRF faz apreensões de 100, 200, já chegou a fazer várias vezes acima de 300, né? 336 filhotes de papagaio, uma vez vocês pegaram no Mato Grosso do Sul, numa situação bem delicada, né? Na verdade não foi no Mato Grosso do Sul, foi em Ourinhos ali, que tem acho que um pedacinho da BR que cruza não sei o que, não tem ali? Sim, né? sim, ali tem um posto, foi ali. É uma situação bem complicada. Se cuidar de 50 já é complicado, 336 é muito mais complicado. Imagina, né? Em 2 policiais que não cessou as responsabilidades dele com essa apreensão. Não. Então é uma coisa que é um sentimento de impotência, de você vendo os animais morrendo ali,
os animais berrando e você tendo que fazer a qualificação do criminoso, né? O encaminhamento do veículo, o boletim na Polícia Civil, o contato com órgãos ambientais e sanitários. É difícil. Como resolver? A gente sempre debate essa ideia, né, Marcelo? E nunca... Eu não vejo em nenhum... Não é na PRF, não é exclusividade nossa. Eu não vejo em nenhum outro órgão de policial ou ambiental uma facilidade nessas ocorrências. É um pânico para todo mundo. Não existe facilidade. Infelizmente, as instituições públicas que deveriam dar esse tipo de apoio, seja na esfera municipal, estaduais ou federal, elas não funcionam. Por quê? Não sei. Porque passarinho talvez não vota, né? As pessoas não têm um nível de consciência para entender que animais silvestres são como se fossem pequenas peças de uma grande máquina chamada ecossistema e que você precisa dessa grande máquina funcionando para que a própria espécie humana sobreviva sobre a Terra. Esse nível de entendimento, veio uma pandemia aí, não conseguiu entender e não sei como vai entender. E eu acho que outros problemas de ordem biológica virão, né? Essa pandemia poderia, esse tipo de coisa que aconteceu com a gente poderia ter nascido numa feira no Nordeste, poderia nascer em qualquer lugar, né? Estava até conversando, minha filha estuda resistência, trabalha com uma bactéria dentro da USP e se surpreende, vira e mexe com coisas que vão acontecendo ali que a gente não consegue explicar. Você estava conversando sobre legislação. Eu ainda tive no último podcast com o Dr. Rui Cavalheiro, desembargador, a gente conversou sobre a questão da aplicação da legislação. Então a gente conversou, sobre uma resumida lá atrás, sobre a Lei 5.197, que durou de 67 até 1998, e aonde você conseguia efetivamente mandar o cara para a cadeia, porque o crime era reclusão, com pena de 1 a 3 e de 2 a 5 anos. Né? Depois, ainda se tinha uma visão da sociedade, e ainda se tem até hoje, que a sociedade brasileira acha inadmissível uma pessoa ser presa por causa de animais silvestres. É que a sociedade ela só vê o animal, não minimizando o sofrimento do animal, mas ela não vê que esse animal fazia parte de algo que precisa funcionar. E quando isso não funciona, né, não afeta só ali, afeta todo o planeta. Você já deve ter escutado falar na teoria do link, diz que quando uma borboleta bate as asas na China, algo pode acontecer um furacão do outro lado do mundo. Então, tudo é diferente de um cachorro, gato, também não menosprezando, que você está ali, tem seu cachorrinho, cuida e tudo mais, mas animais silvestres são partes importantes no planeta. Seja aqui, seja na África, na Indonésia, seja em qualquer lugar do mundo, no Canadá, nos Estados Unidos, no México, eles são extremamente importantes. E as pessoas, infelizmente, não entendem isso. E quando você chega numa delegacia de polícia, com a mudança da legislação, tão logo entrou a nova lei de crimes ambientais, eu tenho um livro chamado Crimes contra a Natureza, e no artigo, na parte de fauna, de 2 desembargadores que escreveram, Gilberto Passos de Freitas e Vladimir Passos de Freitas, eles falam da questão de que quando a pena, naquela época, a soma das penas dentro do crime que a pessoa cometeu contra o tráfico de animais silvestres sai fora dos 2 anos, que era na época, agora 4, por causa daquela questão do Código de Processo Penal, eu acho. Eu acho só que eu não sou advogado. Só um pouquinho de tudo, vai. Então, você teria que fazer, você não faria mais o termo circunstanciado, né? Uma coisa que as pessoas que não conhecem é um documento que vai para os juizados especiais criminais para que quando a coisa seja mais ágil, né? Mas todo crime contra um animal silvestre, pela perda de função ecológica, embora isso não esteja escrito na lei, ele também é um crime contra a humanidade, né? E aí, se você fizer essas somas, a gente tem até conversado, eu fiz uma espécie de tabelinha para vocês, junto com o Munhoz lá, o Munhoz é um outro PRF que a gente também quer entrevistar aqui, você consegue, na maior parte das situações,
ter penas que se somam, né, no artigo 29, no caput, na cabeça, e todos os seus parágrafos e incisos, no 31 e no 32, 31 quando for o caso, de exóticos, passar de 10, de 12, se você pegar uma apreensão dessa de 336 filhotes de papagaio, certamente passaria de 50 anos, né? Não de reclusão, de detenção, mas aí você tem que, até conversei com o Dr. Rui, você tem que instaurar, de qualquer maneira, você tem que instaurar um inquérito e fazer um BO. Mas aí que fica a pergunta. Quando você chega com esse material praticamente digerido de uma delegacia, seja em qualquer lugar do Brasil, como é, por parte da autoridade de polícia judiciária, o recebimento de uma coisa assim, se você precisar falar que seria necessário fazer um boletim de ocorrência? Você sempre vai ser receptivo à autoridade ou nem sempre? Eu posso falar, eu já trabalhei em todos os estados do Brasil pela PRF, todos, né, e sempre com a questão ambiental. Eu acho que a PRF ela trabalha não da forma contrária das outras polícias. Quando você pega, por exemplo, um coronel de polícia militar que é responsável por um batalhão, um delegado que é responsável por uma delegacia, eles têm a necessidade de reduzir a criminalidade, a mancha de criminalidade naquele local. Ou seja, quanto menos registros de crime tiver, melhor. Só que eles não têm tempo para fazer isso. É uma coisa que demora 5, 10, 20 anos. Ele já assume e tem que mostrar no relatório da semana que vem uma redução de crime. Como que é feito isso? Não registrando, às vezes se omitindo, ou visualizando um crime como algo menor. A PRF é a única que, a hora que um chefe de uma delegacia nossa assume, ele é tido como um bom policial quando ele faz mais apreensões. Fala, olha, quando eu assumi aquele trecho daquela rodovia, apreendia uma ocorrência de droga, por exemplo, por mês. Agora tem 4 apreensões. E aí mostra que ele é uma pessoa eficiente. E de fato é mesmo. E para as outras instituições é o contrário. Então a gente anda de lados opostos, né? Então eu não sei se é uma necessidade de registrar ocorrências menores ou se de repente é o que acontece na frente. Hoje se fala muito de desencarceramento de crime. O Dr. Rui falou isso. Né? Se fala muito disso. Eu vejo muitos políticos falando, olha, dos presos brasileiros, uma grande parte está presa, mas não é um crime agressivo, não é um crime hediondo. E como você disse, prender um animal não é visto como um crime, uma agressão, um crime hediondo. Então tem muita gente que acredita que a prisão de uma pessoa por crimes ambientais, e a gente sabe, como você colocou, né, Marcelo, não é só uma apreensão. Tem ali um crime sanitário, o cara pode trazer um novo vírus, como o Covid. Um novo vírus, uma nova bactéria, né? As apreensões desses animais, a gente que trabalha desde o histórico, normalmente tem ali menores trabalhando, corrupção de menores daria. Exploração de trabalho, escravo. Então, a hora que o animal chega aqui na nossa apreensão aqui em São Paulo, no centro urbano, a gente tem certeza que ocorreu uma cadeia criminosa enorme até a gente pegar esse animal. Uhum. Mas não se prova, né? O que se tem na mão ali é um animal. E eu acho pouco. E de fato, a criminalização, as multas, a pena, ela é uma questão muito discutida, porque você deu o exemplo do Dr. Rui, que é uma pessoa que tem um currículo enorme, um exímio conhecedor de lei. Ele também acha. Se você vou trazer aqui pessoas do IBAMA, das polícias militares, delegados da questão ambiental, todo mundo vai falar que a pena para crimes ambientais ela é mínima. O custo para o crime ambiental, o grande problema dele é o custo para se reverter o fato. Depois que você extinguiu um animal, não existe hoje um cientista no planeta que vai fazer esse animal voltar. Até hoje não existiu. Com certeza. Depois que você corta uma árvore de 500 anos, ninguém vai plantar uma árvore de 500 anos no dia seguinte. Então, assim, depois com um caminhão de produto perigoso
Ele tombou, contaminou, matou pessoas. Provavelmente aquela área e aquelas vidas não voltam, aquela área vai estar contaminada eternamente. Então o crime ambiental tem que ser trabalhado para que ele não aconteça. Porque muitas vezes ele pode ser até irreversível. Aconteceu irreversível. E do jeito que a legislação está trabalhando, nós estamos trabalhando, isso não está batendo, Marcelo. As pessoas cometem crime nessa semana, a semana que vem é fato. A gente vai prender ele de novo. Quantos traficantes na época do tráfico de psitacídeos, a gente pega ele no ano que vem a gente pega ele, inclusive com o mesmo veículo, que devia estar preso, a mesma pessoa. E qual é a nossa certeza? No ano que vem ele vai ser preso de novo. Então... Aconteceu isso com a questão do veículo, se eu não me engano foi em 2019 ou 2018, que tinha um traficante da família Lira, do Mato Grosso do Sul. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso com você. Ele veio por rodovia estadual, eles estavam vindo com 2 Fiat Uno brancos. Aí dizem que o trabalho de inteligência da Polícia Militar Rodoviária detectou que um carro estava vindo com papagaios e outro sendo batedor, né? E o que aconteceu? Pegaram os dois, pararam os dois, apreenderam os filhotes, liberaram o veículo, né? Perfeito. Quem liberou o veículo, inclusive, foi a Polícia Ambiental local. E 30 e poucos dias depois, o mesmo veículo foi pego em Campinas pela mesma Polícia Militar Rodoviária, carregado de filhotes de papagaio. Quer dizer, se tivesse pego o veículo da primeira vez, ele não estava ali, só se ele comprasse outro veículo. E a lei determina que apreenda, você sabe disso, está escrito na legislação. E até conversei com ela, a gente até discutiu por telefone, não tenho o que fazer, eu preciso falar. Né? Eu não posso, como cidadão e como coordenador de uma organização, ficar simplesmente olhando e ser extremamente político, né? Do tipo daquele evento, daqueles congressos que a gente participa, palestras, e que vai um monte de gente falar do tema, né? Que sai todo mundo rindo e rasgando seda, que na verdade não é isso. Né? Me lembro muito bem de você, quando a gente foi exibir o documentário, a Juliana, até da Freeland, lá na Secretaria do Meio Ambiente, e que você chegou e falou, quando você foi falar lá na frente, não sei se você se lembra dessa situação, você falou assim, a gente se sente muito mal porque a gente aprende os bichos e o Estado deixa morrer. Eu lembro que, na época, a coordenadora de fauna da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, podemos até entrevistá-la aqui, posso até falar com ela. Boa ideia, estou louco para falar com ela. Ela pegou e se mexeu na cadeira, mas como assim? Ele fala isso. Você falou a verdade. Entendeu? Você falou a verdade. E a gente precisa mexer nessa situação. O ano passado, não. Tem um cara, é uma outra parte da legislação, depois aí já te faço a pergunta. Tem um cara que ele foi pego por vocês na Bahia, em Poções, vindo para São Paulo, em janeiro do ano passado, 2021. Ele já foi pego inúmeras vezes por vocês, na Bahia, se eu não me engano, em São Paulo, e no Rio Grande do Sul e acho que no Paraná. Ele faz Nordeste, São Paulo, Rio Grande do Sul. Aí traz bicho do Rio Grande do Sul para São Paulo, vem de São Paulo, sobe para o Nordeste. Às vezes sobe com um bicho e às vezes sobe sem nada, ou sobe com um bicho do Rio Grande do Sul, de São Paulo para o Nordeste. Ele está cheio de termos circunstanciados, cheio de ocorrência. Não vou citar o nome dele aqui. Aí, vocês estavam de olho nele. E aí agora isso foi em junho agora desse ano. Vocês estavam de olho nele, e aí constataram que ele estava subindo. Mas ele não estava vindo do Rio Grande do Sul. Ele estava subindo do estado de São Paulo para cá, pela Regis Bittencourt, pela BR-116. Aí acabaram pegando ele num posto de gasolina em
em Juquitiba, com 20 e poucos pássaros no carro. Não era muito. Todos em caixa de leite, longa vida. Para o passarinho ter longa vida, sabe? Levaram para a delegacia do Imbu e o delegado, ele aplicou, pelo menos em parte, aquilo que eu citei dos agravantes da lei de crimes ambientais. E manteve ele preso. No dia seguinte, numa audiência de custódia que durou menos de 4 minutos, ele foi solto. 4 semanas depois, ele foi pego de novo no Rio Grande do Sul e depois de mais umas 5, 6 semanas, ele foi pego de novo com 700 aves também no Rio Grande do Sul. E lembrava até daquele Valdivino, lembra? Dos canários, que subia lá e tal. Aí, o promotor de justiça de Poções, na Bahia, fez a denúncia dele por concurso material. Você sabe o que é o concurso material dentro do direito? Que ele teria praticado, como na Bahia foram se eu não me engano, foram 131 ou 132 aves, ele aplicou essa pena 131, 132 vezes, expôs isso para a juíza aceitou e foi expedido mandado de prisão contra ele. Né? É possível fazer isso? A gente tem visto que sim, né? E por que, Demarque? Eu tenho um entendimento que, claro, precisa mudar a lei, mas enquanto não muda a lei, a gente precisa trabalhar com todas as ferramentas que você tem. Você me deu até eu vou falar com a Vitória, de repente dentro da USP, que a gente consegue, para essa questão tem aquela questão de periclitação da vida, você já ouviu falar nesse crime? Sim. Mas a pena é detenção 6 meses a 1 ano e ponto, né? Mas o caso desse transporte também, entre estados, pode gerar alguma outra coisa que pode incorrer em algum outro crime e que, justificado na hora, pode levar essa pena também. Né? Hoje a PRF, e eu vejo também nas outras instituições de fiscalização, está muito preocupada em fazer exatamente o que você disse, Marcelo. Enquanto não muda a lei, vamos tentar trabalhar da melhor forma com o que tem. Isso. Então a gente sempre coloca, principalmente as ocorrências que eu ou o pessoal do GECAM, da PRF, que é o Grupo de Enfrentamento aos Crimes Ambientais, tem colegas ótimos lá, quando a gente tem ciência da ocorrência antes dela ser apresentada, coloca. Existe crime sanitário, esses animais eles não têm GTA nunca, né? A guia de transporte animal, eles não têm origem, então a gente sempre tenta amarrar o máximo de legislação para poder mostrar, olha, não é apenas transporte de animal, é um transporte de animal que tem um problema sanitário, é um transporte de animal que tem também a questão de maus tratos quase que sempre, tem outros crimes relacionados ali, às vezes tem menor envolvido, não é tão difícil, e tentar amarrar da maior forma. Tem delegados que compram a questão de colocar de repente ali, olha, tem uma quadrilha envolvida, é um esquema, né? Porque alguém pegou esse animal, alguém está transportando, alguém vai pegar esses animais para revender. Então sempre a gente tenta, mas é uma cadeia, né? Precisa ter o policial de fiscalização bom, delegado bom, promotor bom, juiz bom, a pessoa do órgão ambiental boa, porque também tem as multas ambientais, né? E também pessoas experientes, com um conhecimento ali mínimo para poder amarrar. De vez em quando a gente vê algumas ocorrências, como você citou, que foi um sucesso, né? Pô, a pessoa foi presa, até a gente se espanta às vezes, foi presa, que é o que deveria ter acontecido, né? Em todos os casos. Hoje é exceção, mas já começaram a aparecer essas ocorrências. Está começando. Eu acho que estão começando a se conversar, eles estão começando a perceber que além de ser o correto, é necessário, porque a gente inclusive comentei com o Dr. Rui, toda vez que você pega, eu não sei se já comentei isso com você, acho que já, toda vez que você pega uma apreensão de azulão, você sabe que o macho do azulão é azul e a fêmea ela é meio cinza, não marrom, marrom. Você sabe que o pintacilgo, o macho tem a cabeça preta e a fêmea não. E o que acontece em grande
parte das apreensões, onde você captura, onde você apreende indivíduos, onde você pega o cara com inúmeros indivíduos machos apreendidos, né? A apreensão lá que a gente fez em 2003, de 4.300 animais, tinha 620 azulões, se eu não me engano. Se eu não me engano, lembro vagamente. E apenas 19 fêmeas, e o resto tudo macho. O que acontece num ambiente, na natureza, em vida livre, onde você tira 601 indivíduos machos e 19 fêmeas? Você começa a gerar uma caca muito grande, que você não sabe o que está acontecendo ali, você tem a questão de empobrecimento genético, você tem um monte de coisa, né? E aí chega aqui em São Paulo, não, vamos soltar os azulões, porque aqui em São Paulo tem. Não, temos que levar de volta para o lugar, porque a gente não sabe o que está acontecendo ali. Então, essa questão é muito importante e que as pessoas, devagarzinho, eu tenho certeza que estão começando a entender. A gente está falando muito sobre isso, né? Esse promotor da Bahia de Poções, eu conversei com ele. Nossa, o cara fez um trabalho excelente nesse sentido e eu tenho certeza que cada vez vai melhorar. E o que você espera agora para talvez quando, claro, isso aqui for para o ar, a gente já vai ter um novo governo. Você acha que vai melhorar um pouco? Ah, isso aí, Marcelo, é aquela pergunta que vale $1 milhão, né? Tá muito aberto. Eu converso com muitos colegas e eu faço essa mesma pergunta que você fez. O que você está esperando? O que você acha? E tá muito cinza, né? Ninguém sabe para onde vai, o que forma vai. Eu acredito que pelo mundo, o Brasil indiretamente é um país que ele vai seguindo o que o mundo fala, né? Então, os países que têm poder econômico acabam exigindo cada vez mais a questão de cuidar do meio ambiente, reduzir desmatamento, reduzir tráfico de animais. E o Brasil vai ter que ir seguindo isso. De que forma? É difícil. E o Covid, essa pandemia que teve provavelmente uma origem vindo de animais silvestres, eu acho que está fazendo o mundo ir mais para esse lado, né? Olha, animais têm que ter identificação sanitária, animal não silvestre não pode ir para convívio com o humano de uma hora para outra. O Covid trouxe um impacto financeiro, social enorme, quase quebrou o mundo, cara. Foi 2 anos do Brasil parado, um retrocesso no planeta. O mundo parado. Mas no Brasil foi pior ainda, né? Porque nós somos um país grande, não somos ricos, né? Então aqui o impacto para país pobre, quando o mundo para, é muito maior, né? Então eu acredito que o mundo vai começar a exigir um combate maior ao tráfico de animais. E o Brasil, querendo ou não, vai para esse lado. Mas qual a velocidade, qual a forma que isso vai acontecer, é uma pergunta que a gente não sabe. Uma coisa é o fato, a PRF é uma polícia preparada, nós somos capilarizados, nós estamos na Amazônia 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Agora no Natal a gente estava lá, no Ano Novo vamos estar lá, no Natal do ano que vem lá. Ou seja, a PRF é uma polícia que prende traficante de animais, não só o animal, os grandes traficantes do Brasil, você sabe, a PRF deve ter prendido todos eles. Então a gente tem que se especializar, a gente tem que estar capacitado e a gente, independente do que for ser feito, nós vamos ser protagonistas. Sim. E de que forma, eu gostaria de saber também, mas tem muito trabalho a ser feito. Tomara que seja feito rápido, porque a velocidade é importante, né, Marcelo? Você sabe que a velocidade que animais estão entrando em extinção no planeta nunca foi vista dessa forma. Então, justamente por isso eu coloquei essa questão aqui, né? Uma outra questão que eu coloquei, isso você não sabe. Tem uma moça que eu estou lapidando ela é médica veterinária do interior de São Paulo. A gente tem uma incrível, hoje, eu estou ficando um pouco assustado com isso, dentro dos 4 braços, vamos dizer assim, que a gente precisa de gente na esfera tráfico de animais silvestres no Brasil, em todas as suas manifestações, você não está encontrando jovens, eles estão muito desinteressados na universidade e tudo. Então, o que você tem? Na esfera de
na medicina veterinária, biologia, direito e jornalismo. Você não encontra, né? São muito superficiais, às vezes vão tratar de um assunto com a profundidade de um pires. E essa menina a gente tá, chama-se Noemi, ela é médica veterinária, só para você ter ideia, ela é do interior de São Paulo, porque aqui eu não encontrei. Caramba. É. E a Noemi, ela está vendo agora, ela está na segunda pós dela, na pós-graduação, e ela está vendo a questão da tese de mestrado dela justamente numa coisa. A gente sabe, você sabe disso, que o estado que a gente mais via e vê a apreensão de filhote de papagaio qual é? São Paulo. Não. O estado que fornece quando pega lá, o Mato Grosso do Sul é campeão. Mato Grosso do Sul. Aí eu te pergunto, todos os casais de papagaio, vamos falar de papagaio do Mato Grosso do Sul, todos os casais, eu não sei se você sabe, um casal de papagaio ele se reproduz sempre na mesma árvore, no mesmo ninho. Ele nunca muda, todos os anos. Uhum. Ele só vai mudar de ninho se a árvore for derrubada por interferência, por ação humana, ou se houver um temporal, ou se a árvore apodreceu, uma ventania, derrubou. Aí ele vai buscar. Então o traficante, o cara que coleta filhotes, ele tenta preservar o local. Por quê? Porque ele sabe que todo ano ali vai ter 3 filhotes para ele retirar e ele sabe onde está a árvore. Uhum. Né? Mas a pergunta que eu te faço, de todos os casais de papagaio que nascem no Mato Grosso do Sul, em áreas do tráfico, principalmente aquela região do Parque Estadual das Vargens do Rio Envinhema, Bataiporã, Bataguaçu, Anaurilândia, Nova Alvorada do Sul, lá em cima à esquerda, Nova Andradina, de todos os Envinhema, de todos os filhotes que nascem lá, de todos os casais, quantos ninhos os filhotes alçam voo depois dos 60 dias, 65 dias de vida? A gente não sabe. Mas eu acho que são poucos. Né? E por ser poucos, traz uma preocupação para a gente. Se poucos filhotes estão alçando voo, porque a maior parte dos ninhos está sendo predado pelo homem para retirada de filhotes, como é que está a idade desses casais que ainda vivem em vida livre? Se um papagaio em vida livre, ele atinge, estudos mostram, em torno de 60 anos, mas provavelmente antes disso ele começa a parar de reproduzir. E justamente essa tese de mestrado da Noemi seria para essa identificação que a gente tem conversado, para a gente tentar ver qual é a idade aproximada dos casais que estão vivendo ainda livre na natureza. Dá para fazer isso? Dá. Através de uma coisa chamada telômero. É um pouco complicado, mas dá para fazer. E se eles forem muito velhos, a gente tem um problema, né? Sim. Bem grande. E daí essa questão, olha como que eu vejo uma ineficiência, como dá para melhorar muito a questão de fiscalização e combate. Pegar qualquer crime não é tão difícil hoje em dia. Não. Se você tiver pessoas, vontade, tecnologia e tempo, inteligência, você pega qualquer crime. Os grandes crimes do Brasil que explodiram na mídia, todos eles foram pegos. Você lembra do assalto ao Banco Central lá no Ceará? Foi pego. Deve ter sido a coisa mais elaborada no Brasil, foi pego. Então, assim, se você tiver... A polícia no Brasil ela é boa. Se você tiver dinheiro, tempo... tal, você pega qualquer coisa. E como que o papagaio, que você mesmo disse, Marcelo, a gente sabe o mês que ele vai estar lá, a gente sabe a árvore que ele vai estar, a gente sabe da onde ele vai, para onde ele vem, a gente já conhece até o traficante, que você pega todo... E muitas vezes até o mesmo carro. Então, assim, você tem todas as informações. Como que você não pega esse cara? Uma falta de interesse, talvez político ali, porque é o crime mais... É que nem você pegar o gordinho assaltando a geladeira. Você sabe o que ele vai pegar, a hora que ele vai pegar, aonde vai pegar. Qualquer um pega o flagrante se quiser pegar. O meu pai era diabético e ele chegou um momento... meu pai faleceu há uns 4 anos atrás. Nossa, eu não sabia. Não sabia? Conheci teu pai. Conheceu. E ele era engraçado porque chegou numa certa idade... ele fica desesperado por doce, como minha avó era, né?
Então você sabia aonde ele ia arrumar o doce, a hora que ele ia comer o doce. Então era assim, muito fácil você pegar o flagrante dele comendo um doce. E o papagaio é a coisa mais fácil do mundo, né, Marcelo? O que é isso? É uma ineficiência nossa, falhas tem muitas. Porque o traficante do papagaio, a gente nunca viu uma grande organização. Existem pessoas pequenas, né? O PCC do tráfico de animais não existe. Não. Então você fala assim, não é aquele crime ultra organizado com milhões investido para desviar da polícia. A maioria das nossas apreensões são feitas na frente do posto policial, ou seja, ele passa na frente do posto ou no pedágio. É simples. Não tem um grande cérebro financiado por uma mega estrutura. Então dá para fazer. Por isso que eu sou um otimista. Porque eu falo assim, cara, dá para fazer mais? Dá. Porque é fácil. O fazer mais é muito fácil. Na hora de uma abordagem a um suposto traficante de animais, uma coisa que é interessante é porque animal é uma coisa que não é igual droga, que dá para você esconder dentro da porta, né? Já pegamos. O quê? Dentro de porta, dentro de forro. Sim, assim. Mas é mais difícil porque você está lidando com alguma coisa que é viva, né? Sim. Diferente, por exemplo, daquela tartaruguinha que vem do Rio Grande do Sul, que pegam muito da Lagoa do Prata, aquela verdinha, pequenininha. Sim. É um bicho extremamente resistente que você pôr dentro da tampa do porta-malas, você pôr 200 ali, elas vão ficar numa boa, sem comida, sem água, sem nenhum problema, né? Sim. Mas a ave, principalmente, né, bem complicado nesse sentido. Na abordagem ao traficante de animais, você lembra de alguma situação que o cara não demonstrou nervosismo ou sempre ele está tenso? Então, Marcelo, eu não sei porquê, eles não são tão tensos quanto o traficante de droga, a pessoa que está com tráfico de armas, um crime. Não. Tem muitas pessoas que já são mais velhas, antigas, até você abordando a fisionomia ali, o tipo de veículo. Normalmente não é um veículo de fuga, né? Um veículo mexido ali. É uma coisa. Não tem, às vezes, isso filme. É uma coisa tão simples, parece um senhor que está saindo de um sítio, indo para uma outra região ali, e às vezes você pega a pessoa, abordou, ele se treme todo e fica com medo, é visível ali, né? Qualquer policial sabe as reações corporais que a pessoa tem. Mas eu acho que depois de um tempo, quando essa pessoa já foi presa algumas vezes, sabe que não dá nada. Exatamente. Ele perde até o medo. Ele perde um medo total. Sem vergonha. Fica meio sem vergonha mesmo. Porque já foi uma situação que ele passou algumas vezes, ele fala, eu vou ficar lá 20 minutos, vão me pegar os animais. Vou perder minha mercadoria, como ele chama. Mercadoria é o nome que ele dá, né? Ele assina um papel que ele não vai ver, nem ele vê o resultado daquilo, e ele vai embora da delegacia primeiro que o policial. Então daí ele fica meio que sem medo. Então eu já tive situações que era visível o pânico da pessoa, mas normalmente a pessoa que foi pego a primeira vez, a segunda, aquele que já é um carreirista do tráfico de animais, ele já está mais calmo, tranquilo e não esboça tanto nervosismo não. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que foi uma coisa que sempre me chamou a atenção em todos esses anos na PRF. Eu já acompanhei, nesses 33 anos, inúmeros boletins de ocorrência, termos circunstanciados e tudo mais. E quando você vê em inúmeros lugares dentro da Polícia Civil, em São Paulo, das delegacias especializadas, você vê, muitas são ricas em detalhes, mas nem todas, né? Não vou dizer para você que é a maioria que não é, mas o que a gente vê dentro dos boletins de ocorrência que vocês fazem, uma riqueza de detalhes assim excepcional. E parece que é sempre assim. Por quê? A PRF tem melhorado muito a tua área aí de estatística, de dados, né, de informações. Então hoje, como outras polícias também estão melhoradas, você para fazer uma ocorrência, o sistema obriga você a preencher várias
Várias Mas eu informações. estou falando do histórico. Então, eu Não, acho que é muito não. da nossa academia lá. É Tá. bem batido essa questão do histórico. Nós do GECAM, instrutores de ambiental, colocamos, deixamos claros, ó, o promotor e o juiz, que vão ser as últimas pessoas a pegar essa ocorrência e decidir de fato o que vai acontecer, eles não estão na ocorrência. Então ele vai ler o documento que você colocou, policial, e vai ali ter que entender a história, entender a situação, viver aquilo e tomar a decisão. E realmente está sendo muito bom, porque vira e mexe eu recebo ligação de promotores, de delegados também, e a gente vê ele com o documento da PRF. Você vê que o documento que às vezes a Polícia Civil gerou, o documento que o órgão ambiental que fez as multas gerou, ele fica de segundo plano, e o documento que é apresentado, que é discutido, que o Ministério Público, o Judiciário também chega até você, eles estão sempre com o documento da Polícia Rodoviária Federal, né, que está sendo muito bem escrito, é aquela narrativa bem rica, né, com todas as informações, e isso para a gente é um sinal de sucesso, né? A gente está conseguindo verificar isso. Quantas ocorrências antigamente eram perdidas por falta de informação, informação incompleta, e hoje eu também. A gente ainda quer melhorar. A PRF tem isso de sempre querer melhorar o que tem na mão. Mas é um documento muito bem elaborado mesmo, também concordo, Marcelo. Fala para mim, fala para nós, para o pessoal, sobre o tráfico locando veículos, alugando carros, né, em locadoras, para... Você acompanha a imprensa aí, as ocorrências que acontecem no Brasil inteiro, você já percebeu isso, né? Sim, há alguns anos já tem acontecido. O tráfico muda, né? A pessoa não quer perder sempre. Teve uma época que era muito comum em caminhões, depois foi para ônibus, né? Muito comum dentro ônibus de carro. ainda tá, Ainda tem, mas já está caindo. Depois veio carros particulares e tal. E hoje a moda é o carro alugado. Porque não tem o histórico do carro, né? O traficante aluga cada vez um veículo diferente. Carro de locadora, até um tempo atrás, aí acredito que não chamava grande atenção de órgãos de fiscalização, né? Não só da PRF e tal. E eles foram para a área que eles acreditam ser mais fácil. Então, carro de locadora. Está na moda, está acontecendo muito isso. O bom para nós é que a gente já percebeu, as outras polícias já perceberam e estão dando uma atenção maior nesse veículo. Mas é a moda, viu? Hoje o momento aí é carro de locadora. Eu acredito que daqui a alguns anos deva mudar. Não sei se volta para alguma categoria que já usou ou algo novo, mas veículo de locadora é o momento, acho que 90% das apreensões, não feitas só pela PRF, por todos os órgãos, está sendo em veículos de locadora. Uma outra coisa, a gente sabe que em São Paulo chega muito bicho apreendido, não, muito bicho, principalmente aves, tartarugas do jabuti, né, e iguanas, e saguis também, por ônibus clandestinos que vêm do Nordeste. Isso, infelizmente, não parou, a gente sabe que chega. Não existe aqui, e eles entram por rodovias estaduais, porque talvez tem uma preocupação com relação a vocês nesse sentido. Mas lá em cima, onde esses ônibus descem, eu entendo que daria para pegá-los. Porém, tem um outro detalhe, e não sei se é essa a preocupação. A partir do momento que você pega um ônibus clandestino com 1.000, 2.000 aves dentro, você tem um big, hiper problema nas mãos. Eu já presenciei algumas vezes alguns setas no Nordeste, que se você chega com 50 aves, você já chega com um problema e você sente que eles não têm pernas para aquilo. Em parte por falta de conhecimento, né, a grande parte por falta de conhecimento e esforço, e um pouco por falta de recurso financeiro. Se vocês aprenderem em locais distantes essa quantidade enorme de bichos,
certamente o que poderia acontecer com esses bichos se não tiver algo imediato? Ah, vão entrar em óbito, né, Marcelo? Não tem o que ser feito. A gente teve uma apreensão grande, você ajudou a gente na Fernão Dias, Eu sei fevereiro de 2022, foi, né? que o... 1.000 e poucos animais ali e tal. E olha a estrutura que a gente tinha. Teve o pessoal do zoológico ali que ajudou, que tinha vários PRFs, era uma operação temática. Então a gente tinha a mão de obra ali absurda, vários PRFs com formação em biologia e veterinário. Você deu um enorme apoio para a gente e a coisa se resolveu. Mas ali é uma situação única, né? É difícil você ter uma operação que você tem 10 viaturas, 40 policiais e você está numa região que há 40 minutos tinha dezenas de instituições que podiam dar esse apoio para a gente. Mas o fato vão entrar em óbito. Não tem. O policial vai fazer o melhor possível, o que dá para ser feito, mas como você mantém uma quantidade assim de animais, não tem. Uma coisa que eu tenho pensado, conversei isso inclusive com a Juliana, seria necessário ter nos locais mais críticos em nível Brasil, eu cheguei à conta de aproximadamente uns 10 locais, uma unidade de apoio próximo ou agregado a vocês 24 horas por dia, 7 dias por semana, com pelo menos uma bióloga e uma veterinária. Sempre. Isso não seria de vocês, isso seria da iniciativa privada, de ONG, de alguma coisa. Por quê? Isso dá conforto. Né? Dentro da Polícia Civil, a gente já ouviu isso várias vezes, e acho que dentro da PRF também, há uma desmotivação de trabalhar porque a hora que pega não sabe o que vai fazer com os bichos, para onde levar, quem vai ajudar, quem vai dar suporte. Né? Igual uma vez eu estive numa reunião do MP, aqui de São Paulo, e teve que era o comandante da Polícia Militar Ambiental no Estado na época, e a promotora, a doutora Vânia, que você conhece, perguntou para ele sobre a questão dos bichos e tal. Ele falou, não, eu faço a minha parte, o que vai acontecer depois não me interessa, mas eu me sinto, você vê que eu sou um grande ator com essa preocupação do que vai acontecer depois, né? E você sabe que quando a gente vai atrás, a gente, nossa, às vezes pega tanta coisa triste nesse sentido e se torna bastante complicado. Deixa eu pensar em mais alguma coisinha para te perguntar. Marcelo, só colocar nessa questão que você pôs, que eu achei bem interessante. Eu acredito que a solução para isso não deve sair do Estado exclusivamente. Não. Por exemplo, que é um problema social complicado e muito pesado para ser montado. Por exemplo, quando começou o problema de droga no Brasil, ter as cracolândias, anos 80, pessoas morando na rua viciado, o primeiro momento o Estado tentou resolver tudo sozinho. Então você pegava prefeituras de grandes cidades, alguns governos, eles tentavam montar a clínica de reabilitação. Então tinha médico, enfermeiro, a clínica, e eles achavam que a gente monta 50 clínicas no estado de São Paulo, por exemplo, e o Estado entra com tudo e nós resolvemos. Daí percebeu que não tem como. Hoje a solução que você tem para tentar atender isso são ferramentas do Estado, políticas públicas, mas muito ONGs participando, iniciativa da sociedade organizada, empresas ajudando. Eu acredito que para a questão de tráfico, como resolver isso, vai ser algo no momento meio assim. Alguma coisa do Estado, política, o que eu estava conversando com ela. ONG participando. Vai ter que ser meio assim. Né? Demarque, uma das coisas que eu tenho notado em todos esses anos e que me causa uma grande preocupação, e essa grande preocupação ela me fez até uma época atrás querer arrumar gente de psicologia para poder entender isso, né?
Às vezes você chega num lugar e você olha assim e você fala, tem alguma coisa errada. Principalmente lugares que recebem animais silvestres. Aí você olha ali, você fala, não, isso podia ser diferente, né? Poderia se trabalhar um enriquecimento ambiental melhor aqui, ter uma condição sanitária um pouco melhor, organização, e você não encontra. Aí você chega naquele local e a pessoa vai te mostrar aquilo e é uma coisa que eu teria vergonha de mostrar, mas ela te mostra sem nenhuma vergonha. E isso que me causa uma grande preocupação de por que isso acontece. Né? Tem um grande amigo, o Bruno, gerente de uma multinacional norte-americana, que ele fala assim, quando você chega numa instituição pública, você vê 5 problemas. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você fala, não, o problema 1 e o 2 você não resolve porque você não tem grana. O 3 e o 4 e o 5 você não resolve porque você não quer. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de enriquecimento ambiental em um recinto onde vão animais silvestres, não é uma coisa que demanda recurso financeiro, mas é uma coisa que demanda recurso de raciocínio, de pensar, de fazer alguma coisa no sentido de fazer isso. E isso não acontece. E isso é um dos grandes, uma das grandes molas propulsoras de óbitos dentro de um CETAS. E é uma coisa que a gente quer ajudar, porque a gente tem que expor essa ferida para a gente começar a tentar mudar. E eu queria que você me falasse, porque quando a gente chega em unidades da Polícia Rodoviária Federal, em todo o Brasil, já visitei vários lugares, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, Maranhão, Bahia, Sergipe, Alagoas, São Paulo, Paraná, vários locais, você não vê um carro de vocês sujo, a gente vê uma organização impecável. Minha filha até fala que queria entrar na PRF para usar o uniforme, que é muito bonito. Mas você vê tudo sempre impecável. E você não consegue apontar. Fala, não, cara, aquilo ali tá, não sei o que, tal. Uma vez eu entrei acho que foi aqui em Itapecerica. O cara estava preocupado em arrumar as canetas na mesa, quando o posto era no outro lugar, lá onde mudou. Ele estava assim, ele estava colocando as canetas assim. Eu falei, nossa, daqui a pouco ele vai pegar uma trena para ver se as canetas estão a uma distância certinha da outra. Como é que você explica isso? Ó, Marcelo, primeiro agradecer aí essa tua visão Mas aí. é verdade. É, a gente ouve muito bem o pessoal falar da PRF, isso aí é uma satisfação. Quase todo local que eu vou conversar com colegas que são de iniciativa pública, né, ou não, todo mundo fala bem da PRF e a gente fica até feliz de estar ouvindo isso. E da onde vem, eu não sei, Marcelo. Uma coisa que eu acredito como pessoa, não estou falando pela PRF, é que não existe estagnação. Ou você está andando para frente ou você está andando para trás. Então, quando você chegou numa situação e falou, não, isso aqui é o bom, é isso que eu vou ficar, na verdade você está regredindo. E a PRF é uma instituição que aí nos últimos 30 anos, 25, 30 anos, ela precisou crescer. Ela era muito arcaica. Era aquele uniforme padrão de 50 anos, era aqueles postos PRFs de 50 anos. Vigilante rodoviário. O vigilante rodoviário era uma realidade que já estava 40 anos e era o que acontecia. E a gente precisou ir para frente, forçosamente. Então, melhorar o armamento, melhorar as viaturas, os postos, os nossos procedimentos, toda a tecnologia. E a gente, hoje, como organização, a PRF tem um alvo lá na frente. E o diferente da maioria dos órgãos públicos, que um órgão público é muito fácil se estagnar, né? Não é diferente de uma iniciativa privada,
é aquilo para que eu existo, é isso que eu faço. Então é muito fácil um órgão público estagnar, mas na verdade ele está retrocedendo, na minha visão pessoal. E a PRF ela está indo para frente. Então eu fico muito animado com essa tua informação. Muitos concursos novos, né? Normalmente o pessoal que entra mais novo, ele se preocupa muito com a imagem institucional, com a imagem dele. Ele tem ainda objetivos muito grandes na carreira, então ele tem uma melhorar a tua formação, melhorar o atendimento, né? A gente ouve muito que a PRF é uma polícia muito educada, né? Fala assim, nossa, o pessoal chega e explica, é calmo, é paciente. Então eu acho que o grande negócio da PRF é uma instituição que ela parou num certo momento e falou, é para frente que eu vou girar. E a gente está girando para frente, né? Você sempre todo ano vê alguma novidade, você vê algo novo vindo na PRF, e a PRF hoje é indutora de novidades dentro da segurança pública. Então, armamento, equipamentos, tecnologias, a nossa academia de formação, a Universidade PRF lá em Florianópolis, é um local assim excepcional. Então, eu acredito nisso. E o policial rodoviário federal, eu acredito que ele tem algo que os outros não têm, as outras polícias não têm, porque ele fica muito isolado. Nós somos uma polícia que é você e um colega numa viatura, vocês vão se deparar com algum problema, a outra viatura vai demorar muito tempo para chegar e às vezes nem chega. Então o policial rodoviário federal ele tem aquela postura que assim, eu peguei, me deparei com um problema, com uma ocorrência, com uma situação, eu e o meu colega nós vamos ter que resolver isso, porque não vai ter alguém para resolver para nós. Então isso cria nele um sentimento de ser proativo, Sim. de ser o que está acontecendo. Porque ou ele resolve agora ou ele resolve daqui a pouco e esse problema pode estar muito maior daqui a pouco, né? Então eu vejo muito proatividade do PRF, porque é ele e um colega na viatura, eles vão ter que resolver. Uma vez eu vi essa questão de ser proativo e se remete aos setas também. Uma vez quando a gente ainda recebia animal silvestre lá em Juquitiba, no espaço que nós tínhamos, eu fiz uma experiência. Eu peguei 2 azulões. Eu coloquei uma gaiola aqui, com 2 azulões e uma divisão no meio. Pra saber se está pegando na câmera. Uma divisão no meio, uma gaiola aqui, com um azulão aqui e um azulão aqui. E os dois naquela condição, meio que parados ali no puleiro, tal. Essa divisão, ela veio até bem na frente. Para quê? Para que se eu colocasse alguma coisa desse lado ou do outro, um azulão só veria aquela coisa que eu estou colocando e o outro não. Imagine você uma barreira no meio e uma gaiola de cada lado e essa barreira vinha até aqui na frente. No azulão do lado esquerdo, lembro até hoje, eu peguei, faz de conta que esse celular é um arbusto pequeno de folha verde. Eu coloquei e parei. Esse azulão do lado esquerdo, imediatamente quando ele viu essa coisa verde, ele começou a se agitar mais, não vou dizer de felicidade, mas mudou o comportamento. E esse continuou o mesmo. Eu tirei, esperei um pouco, coloquei para o outro. Esse aqui parou e esse começou a se agitar. Então são coisas, do ponto de vista de enriquecimento ambiental, que melhoram. Eu tenho uma amiga do Rio Grande do Norte, que ela é uma especialista em papagaios, e eu relatei um caso para ela que aconteceu, e ela viu e ela chorou. Ela disse que aquele local onde eu mostrei para ela, não vou citar o nome, é um verdadeiro manicômio, né, que leva os bichos à morte e a um problema mental de ordem muito grande. Fica louco, os bichos ficam muito maus, né? E muitas vezes quando você tenta falar, isso não é bem aceito. Talvez uma cultura que ainda exista no Brasil é aquela questão de vocês estão usando o meu dinheiro, dinheiro público, e eu faço questão que isso seja bem feito com o dinheiro que eu estou usando. Né? Tenho certeza que
com vocês meu dinheiro público está sendo bem aplicado. Aconteceu uma vez, agora não faz muito tempo, eu liguei para uma delegacia no estado do Piauí e eu estava fazendo algumas perguntas em relação a uma apreensão que aconteceu de 52 filhotes de papagaio. A pessoa que estava falando comigo estava falando, claro, eu oficiei tudo, estava falando como se ele estivesse me fazendo um favor de eu pedir informação para ele. Aí eu perguntei para ele, qual é o tipo de favor que você está me fazendo? Né? Aí ele quase desligou o telefone na minha cara, mas tudo bem, eu perguntei. E, e o que acontece muito dentro da instituição também é subestimar, às vezes, quem se aproxima. Eu lembrei de um caso, aqui a gente conversando, de uma apreensão que vocês fizeram agora em outubro, no Paraná, em Campo Mourão, foram 166 filhotes de papagaio. E aí eu peguei e ajudei vocês, a gente ficou trabalhando online com os policiais de lá, e algum tempo depois, esses bichos foram distribuídos, foram para alguns outros locais diferentes, e aí eu perguntei, dentro de uma mídia social, para a pessoa que foi responsável pelos bichos, que tinha havido a informação que esses bichos tinham ido para santuários separados, acho que 3 locais. E do meu ponto de vista, pela experiência que eu tenho, eu acho que esses bichos não deveriam ser separados e deveriam participar de um programa de recolocação em vida livre. Aí eu perguntei por que esses bichos tinham sido separados e ido para santuários. Aí a pessoa me afirmou que porque os filhotes que estavam com poucos dias, 5 dias, 7 dias tirados do ninho, estavam com elevados traços de domesticação, o que é absolutamente absurdo nesse sentido, né? E poderia até falar que não pode acontecer, sim, mas a gente recebeu na época aqueles 72 filhotes de papagaios que a gente mandou para o Mato Grosso do Sul e que nós trabalhamos com um manejo muito interessante, muito legal, do ponto de vista de menor contato com o ser humano possível, e eles estavam extremamente bravos, né, agressivos, e os resultados você sabe qual foi, lá em Nova Andradina foram muito bem. Então, é legal, gostei de saber disso aí, tá show de bola, e vamos conversando mais. Dá uma pausa. Pausa, Arthur. Pronto. Demarque, deixa eu te fazer aqui, acho que uma última pergunta, queria que você me falasse a respeito. Eu acompanho muito, inclusive tenho amizade com o PRF de Paula, lá da UniPRF. O UniPRF é a Universidade da Polícia Rodoviária Federal, lá em Santa Catarina, onde saem todos os formandos, né? Uma coisa que eu tenho conversado, e já não é de hoje, sobre a questão de talvez ter dentro da PRF, eu sei que tem o GECAM, que é o grupo de enfrentamento aos crimes ambientais, eu sei que tem aquelas OTECAS, né, que é a Operação Temática de Meio Ambiente, De né? crimes ambientais, que você já participou de Isso. várias. Então, mas o que você acha? Você acha que poderia alguma coisa nova no sentido de fomentar ou de aumentar mais e essa visibilidade da PRF, que já é boa, mas se destacar muito mais ainda nas questões que envolvem a formação de novos policiais, com muito mais foco à questão ambiental? Eu acredito que sim, Marcelo. Eu vejo da seguinte forma. Eu sou instrutor de fiscalização ambiental da PRF. Eu tenho 17 anos de PRF, eu me capacito todo ano, eu faço vários cursos, já fiz cursos com você, cursos que você deu, cursos que agora deve ter um da Freeland muito bom, né? E que está sendo preparado, você está participando. Eu vou fazer também, vou participar dele também. E é necessário. O tema ambiental é gigantesco. Imagina na PRF que além de fauna, a gente tem pesca, minério, Madeira. emissões, madeira, produtos florestais. O policial tem que estar muito capacitado, né?
E nós somos referência em várias fiscalizações ambientais, temos números enormes, né, em vários desses aspectos, é a polícia que mais faz no Brasil, mas eu vejo que dá para crescer muito ainda nessa área, sabe? A gente tem no nosso curso de formação, na minha visão particular, uma estrutura muito reduzida de fiscalização ambiental, podia se trabalhar lá muito mais. A PRF tem muitos colegas fazem cursos fora, né? Ou cursos que a PRF tem parceria, ou por conta própria mesmo, para tentar se capacitar mais. E as OTECAs, que são as operações temáticas de crime ambiental, a PRF faz, elas são muito boas, mas são ineficientes. A gente consegue fazer 3, 4, 5 por ano, cada uma com 40, 30 policiais. Então eu acho que tem um espaço muito grande que a PRF ainda pode crescer e pode entregar um policial muito mais capacitado. Na minha opinião e dos colegas do GECAM, que você conhece quase todos, o curso de formação é um ambiente que tem que ser trabalhado lá. Depois pode ter uma formação continuada? Pode e tem que ter. Mas no curso de formação tem que ter, porque os alunos, as pessoas que saem do curso de formação, normalmente eles vão para os locais mais isolados. Eu estava agora em Humaitá, no Amazonas, todos os colegas do último curso. Santarém, todos os colegas dos últimos cursos. Isso é um local onde o crime ambiental prospera. Lá tem garimpo, madeira, tráfico de animais. Não tem como um policial estar lá e não ser razoavelmente bom em crimes ambientais. Então, nós do GECAM estamos trabalhando, estamos pedindo sempre para a PRF tentar melhorar essa capacitação. A PRF tem números ótimos, tem policiais ótimos, né? Vira e mexe você vê um PRF participando de workshop na área ambiental. Mesmo nós sendo talvez a única polícia que não tem nada ambiental, a PM, todas as PMs têm PM ambiental, todas as polícias civis têm delegacia do meio ambiente. GCM, várias delas têm. A grande maioria das GCMs pequenas tem a viatura ambiental. Municípios pequenos. A Polícia Federal tem a delegacia do meio ambiente e delegacia de fauna. Delemap, E a PRF não tem uma estrutura grande. Tem o GECAM, que são alguns policiais, operações rotineiras, mas eu acho que a PRF tem tudo para crescer na área ambiental se tiver um investimento forte, um investimento tanto de capacitação quanto estruturalmente. O que a gente faz hoje, que parece que é muito, poderia ser multiplicado por 10 com um investimento na área, assim. E a gente conta muito com parcerias de outros órgãos, de ONG, como você já deu vários cursos para nós, e esse curso que você está, seu conhecimento, o conhecimento aí das ONGs, tem que chegar não nos principais policiais que fazem a fiscalização ambiental, mas em todos. Aquele colega que está no Amazonas há 1 mês e meio ali, e já está se deparando com crime ambiental e está cru, ele precisa ter um conhecimento já num nível ótimo. Não dá para estar num nível raso, né? Porque ele se depara com crime ambiental a todo instante. A todo instante. Então tá bom. Demarque, eu queria agradecer muito a tua presença aqui e queria pedir para você que não fosse a primeira, mas a primeira não a única, mas que fosse a primeira de várias entrevistas com você. A gente quer entrevistar mais pessoas da Polícia Rodoviária Federal também, aqui, da Delegacia de Atibaia, de Itapecerica, de Guarulhos. A gente quer conversar com o pessoal de outros estados, de repente a gente pode até fazer alguma coisa remota, não sei, falar nesse sentido. Agradecer demais, dizer para você que a gente continua firme, trabalhando junto, né, para pôr ordem na casa. Vamos ver o que vai virar esse ano. E é isso. Muito obrigado para você, cara, por tudo. E saiba que você tem um amigo aqui também. Se Marcelo, quiser fazer alguma consideração final. Eu só quero agradecer o convite. Obrigado de ter lembrado de mim e da PRF. E a PRF continua lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano e trazendo problemas para você ajudar a gente a resolver. Tá bom. Tchau. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau.